Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. Os monstros foram despedaçados. Todos correram em direção ao mago. Os inimigos se aproximavam rapidamente, mas Lucas repeliu facilmente seus ataques. Seus olhos brilhavam. Cristais gigantes que o mago criou despedaçaram o inimigo. Logo, os monstros mais próximos foram derrotados, mas novos surgiram. Eles olharam para o homem e perguntaram quem ele era. O mago se elevou no ar e ficou surpreso que eles não tivessem ouvido falar do apóstolo da justiça que lutava contra o mal que trouxe caos ao mundo. O mago cruzou os braços sobre o peito e declarou que era ele, Lucas Troma, o mais poderoso mago de 9º grau da humanidade. Os inimigos ficaram furiosos e gritaram que um simples humano ousava desafiá-los. O mago sorriu debochadamente pensando que aquela era uma frase antiquada. O homem disse que pessoas como ele, depois de realizarem seus sonhos, sempre querem ajudar o resto do mundo. Com o rosto calmo, Lucas acrescentou que isso era algo como um trabalho voluntário. Os monstros ficaram ainda mais furiosos que um humano insignificante pensasse que poderia derrotá-los. Naquele momento, o mago ativou um selo gigantesco e os monstros ficaram surpresos. O mago semicerrou os olhos e disse que aquele humano os derrotaria facilmente. Ele abaixou sua mão. Uma explosão gigantesca aconteceu. De cima, o mago olhou para os corpos das criaturas que, recentemente, se vangloriavam. Franzindo a testa, ele disse que os humanos não eram tão fracos quanto pensavam. Então ele se virou, quando uma voz disse que o ego do mago era muito grande. Um clarão brilhante de luz surgiu na frente de Lucas. Ele teve que se cobrir com as mãos. Ele não entendia o que era aquilo. O fluxo de luz teletransportou o mago. Uma figura enorme apareceu diante dele e chamava-se de semideus, um daqueles que eram as leis deste mundo e aqueles que regem o caos. A criatura que se autodenominava semideus explicou que ele era aquele que a humanidade considerava um deus e louvava. O mago levantou o dedo e disse que nunca louvou ou venerou o ser. O semideus não se moveu. Ele disse que não podia assistir um homem destruir as ordens e leis que foram construídas por um longo tempo, ele não podia mais tolerar. O mago se inclinou para frente e disse que aquilo era uma piada, um mundo com leis e ordem não estaria naquele estado. A figura estendeu sua mão e disse que as habilidades de Lucas eram muito mais desenvolvidas do que as de outros humanos, mas ainda assim um humano sempre permaneceria apenas um humano. Lucas estremeceu. Duas mãos enormes o agarraram. O mago tentou resistir, mas percebeu que o mana não estava se reunindo, e em sua cabeça, ele ouviu que o pecado de se opor a um deus era um pecado que não era permitido aos humanos. Uma luz brilhante cegou o rapaz, e a voz novamente disse que suas ações eram um pecado capital. As mãos puxaram Lucas para baixo. O castigo do mago seria ficar eternamente imerso na escuridão impenetrável do abismo enquanto terá dúvidas. Ele irá duvidar de tudo, duvidar de novo e eventualmente, começará a duvidar da própria existência. A divindade estava devolvendo-o ao vazio para que ele sofresse eternamente, e se arrependesse da própria existência. Mãos cobriram o rosto de Lucas enquanto ele ouvia que tipo de punição era dada a um humano que ousou desafiar um deus. No presente, um jovem chamado Frei bateu as costas contra a parede. Um rapaz o havia chutado no estômago enquanto o outro checava a carteira de Frei. O garoto respirava pesadamente enquanto os valentões zombavam do estado financeiro do terceiro filho da nobre família Blake. O ruivo sacudiu uma pilha de notas na frente de Frei, declarando que seu status não mudava nada. Ao contrário de seus irmãos bem-sucedidos, este garoto era apenas um lixo incompetente. Ele agarrou Frei pelos cabelos, acrescentando que ainda gostava disso nele. Enquanto os outros assistiam, ele continuou a zombar do garoto, dizendo que não apenas ele era uma desgraça para sua família, mas também tinha sido o pior aluno da história da academia. Frei olhou para o agressor com lágrimas. O ruivo se inclinou para Frei e disse que, no lugar de Frei, ele já teria se matado há muito tempo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Frei. Os valentões olhavam e um deles decidiu que ele estava apenas pedindo por isso. E então o ruivo socou Frei no rosto com toda sua força. O valentão disse com um olhar satisfeito que não importa o quanto espancasse Frei, ele nunca se entediava, ele era um perfeito saco de pancadas. O ruivo continuou a bater em Frei. Ele agarrou Frei e o jogou em direção ao outro rapaz. O garoto gordo chutou Frei. Finalmente eles pararam de bater. Frei estava deitado de bruços no chão.
O ruivo colocou o pé no rosto de Frei e se lembrou que no dia seguinte haveria uma aula prática de magia. Com um sorriso, o ruivo disse que Frei seria sua dupla. Frei não precisava se preocupar, ele prometeu que não exageraria porque todos sabiam como ele era gentil. O rosto do valentão se contorceu em raiva e ficou sombrio quando ele disse que se certificaria de que Frei se lembraria deste dia pelo resto de sua vida, porque a partir de amanhã ele não seria capaz de andar com suas próprias duas pernas. Ao sair com seus amigos, o valentão aconselhou que Frei não devia ficar na rua, mas ir rapidamente para casa e ter uma boa noite de sono para que pudesse se divertir com eles amanhã. A mão de Frei tremia quando ele ouviu o canalha falando que gostava tanto de espancá-lo. Ele fechou seu punho com raiva. Mas Frei não tinha forças para se levantar, e apenas um pensamento batia em sua cabeça: ele queria ficar mais forte. Lucas abriu os olhos. Pareceu que ele ouviu algo. O mago olhou para o lado, depois para o outro. No entanto, naquele lugar parecia apenas uma alucinação. Lucas estava quase enlouquecendo. No abismo em que ele estava aprisionado, Lucas olhou para suas mãos presas e se perguntou quanto tempo havia passado. Haviam sido centenas, ou melhor, milhares de anos. Lucas suspirou exausto. Aquele local era a punição de Deus que causava desespero àqueles que o desafiavam. A voz de alguém veio do vazio. Ela implorava para se tornar mais forte. Lucas olhou para baixo pensando que talvez essas não fossem alucinações, mas sua própria consciência falando com ele, e ele não sabia que era um humano tão fraco e insignificante. Frei olhou em choque para seu pai, não entendendo suas palavras. O rapaz estava ajoelhado na frente do trono e pediu que ele repetisse o que tinha dito. Seu pai, o chefe da família Blake, ordenou que ele desaparecesse de sua vida. Franzindo a testa para seu filho, o homem disse que não podia permitir que ele constantemente sujasse a honra e a autoridade de sua família. Uma máscara de horror congelou no rosto de Frei. Ele baixou a cabeça. O jovem perguntou se ser fraco era realmente um pecado tão sério. O pai se levantou e disse que era o suficiente. Essa era uma pergunta que ele não tinha o direito de responder. Ao descer, o chefe da família disse que a família Blake não aceitava aqueles que não podiam se tornar fortes. Frei olhou para cima quando ouviu seu nome. Seu pai se erguia sobre ele quando disse que não ia reconhecer sua existência e ele não era mais seu filho. Lágrimas apareceram nos olhos do rapaz. O homem se afastou e lágrimas rolaram pelo rosto de Frei. Mais tarde, Frei voltou para casa. Ele ficou no meio do quarto e olhou para o frasco em suas mãos. O rapaz pensou que o momento havia chegado. O frasco de comprimidos tremia em suas mãos. Seu rosto expressava desespero. A morte o assustava. Neste momento, Lucas foi novamente atraído pelos pensamentos de alguém e olhou para cima quando ouviu uma voz familiar dizendo para duvidar, duvidar e duvidar novamente. Os olhos do mago se arregalaram. Um semideus apareceu diante dele. Ele gritou mandando o semideus calar a boca. Lutando contra suas amarras, ele berrou que não acreditava que um deus pudesse aprovar um mundo tão absurdo. Lucas cerrou os dentes e gritou que entendia porque este mundo era tão feio e viu aquele que o trouxe a esse estado, e é por isso que ele nunca deveria desistir. O rosto do mago mostrava raiva enquanto ele gritava para o semideus que, se o semideus pudesse experimentar tal vida, ele suportaria alegremente este inferno. Naquele momento, sangue jorrou da boca de Frei. O rosto do mago mostrava choque. Um clarão brilhante de luz o cegou. O garoto no chão pressionou sua mão contra o estômago. Olhando para a poça de sangue à sua frente, ele pensou que seria melhor morrer. Lucas ouviu esses pensamentos e não entendeu quem entrou em sua mente. Ele piscou surpreso quando ouviu uma voz desconhecida dizendo que não tinha ressentimentos por ninguém. Desespero apareceu no rosto de Lucas enquanto ele ouvia Frei pensando que como um pássaro sem asas estava condenado a morrer, apenas os mais adeptos sobreviviam. Lucas não conseguia entender aquela voz. Todo o corpo de Frei estava tremendo. Pensamentos giravam em sua cabeça de que tudo era culpa dele. A culpa era dele por não ter nascido com asas. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto o garoto pensava que era culpa dele por não conseguir se tornar mais forte. Frei desabou no chão sem forças. Pessoas o condenando giravam diante de seus olhos. Repetidamente, eles lhe diziam que ele era uma desgraça para sua família e para a academia. A última coisa que passou em sua mente foi o sorriso do canalha ruivo, que disse que em seu lugar, ele teria morrido há muito tempo.
O garoto estava deitado cercado por sombras enquanto Lucas se perguntava quem eram aquelas pessoas que estavam julgando aquele garoto. Mas logo, o mago viu o garoto deitado no chão. As mãos que o seguravam começaram a enfraquecer. Enquanto as amarras se soltavam e o liberavam, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Olhando para o garoto deitado ali, Lucas pensou que no momento em que aquela criança entrou em sua mente, ele se sentiu como se raios solares estivessem sobre ele. Lágrimas caíam no rosto de Frei. Tocando o rosto do garoto, Lucas se perguntou quem ele era. O garoto abriu os olhos. Frei pensou sobre o que faria a todo custo se renascesse. Uma lágrima caiu no chão enquanto os pensamentos de Frei lhe diziam que ele iria andar pela terra sobre seus 2 pés, voar para o ponto mais alto do mundo e olhar para baixo em todo o mundo com seus próprios olhos. Essas são as maiores e mais fortes asas. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele se sentou abruptamente no chão, olhando para suas próprias mãos. Com surpresa, o mago percebeu que elas não pertenciam a ele. Ao olhar para a frente, os hematomas em seu rosto haviam desaparecido. Lucas se levantou. Ele congelou no lugar, não acreditando que finalmente havia retornado. Lucas olhou para o calendário e percebeu que 4.000 anos haviam passado. Pílulas estavam espalhadas pelo chão. Lucas percebeu que Frei Blake era o homem mais fraco da Terra. Ele começou a soltar seus cabelos, lembrando a si mesmo que ele era Lucas Trauma, o mago mais poderoso do mundo. A fita que prendia seus cabelos cedeu. Seguindo em frente, o mago decidiu que de agora em diante Frei e ele eram um e o mesmo. Ele foi até a janela, pensando que esta criança lhe havia dado liberdade, e abrindo as cortinas, Lucas prometeu dar-lhe asas em troca. Ele abriu a janela e olhou para a lua. Ele inalou o ar. Então ele apontou o dedo para a lua, mentalmente dirigindo-se ao semideus que se autodenominava um deus. Olhando determinadamente, ele disse que esperasse apenas mais um pouco, ele teria sua vingança. Os olhos do mago se iluminaram quando ele prometeu fazer uma visita ao semideus em breve. Naquela mesma noite, em uma fazenda abandonada perto da academia, Lucas estava brilhando. O mago estava conduzindo Mana através de seu novo corpo. Ele estava tenso, percebendo que, com o corpo atual de Frei, ele não conseguia usar todos os seus poderes. Primeiro, precisava reunir a energia que faltava. Também era necessário melhorar a base para poder reunir a mana. Ele cerrou os dentes. Lucas percebeu que para lutar contra o semideus, tinha que restaurar sua força anterior o mais rápido possível e até se tornar mais poderoso. Todos os seus movimentos estavam conectados às suas memórias. Lucas estendeu a mão, se convencendo de que não deveria se precipitar. Ele conseguiu essa chance depois de esperar 4.000 anos. Lucas fechou os olhos, dizendo a si mesmo que deveria deixar de lado seu impulso e domar sua raiva. Observando a lua, ele decidiu que agora deveria fazer o que estivesse ao seu alcance. O sol nasceu e iluminou Lucas. Ele abriu os olhos. Seu corpo estava envolto em mana. O mago examinou seu corpo fortalecido e concluiu que com isso havia alcançado o nível de 5º grau. Mas de repente, ele se sentiu enjoado. O mago começou a vomitar. Líquido arroxeado caiu no chão. Ele tossiu e percebeu que eram toxinas que haviam se acumulado no corpo e mente de Frei por anos. Lucas cerrou os dentes. Ele precisava se livrar das impurezas. O mago liberou um grande fluxo de mana, gritando que deveria se limpar completamente para que nada restasse. Um pouco depois, o dia letivo estava começando na academia. O homem gordo alcançou David e perguntou por que ele havia chegado tão cedo. Ele respondeu com um sorriso que estava ansioso pelos combates de treinamento de hoje. Jack riu, presumindo que seu amigo só queria despedaçar Frei mais uma vez, e pediu que David tivesse cuidado, caso contrário eles não teriam a oportunidade de bater nele outras vezes. David duvidou que Frei tivesse ficado inteiro depois de ontem. O homem gordo levantou as sobrancelhas e disse que tinha visto o perdedor na enfermaria ontem, pegando uma embalagem de pílulas para dormir e então fugindo. Os dois continuaram caminhando em direção ao prédio, discutindo que Frei decidiu finalmente cometer suicídio. Eles decidiram apostar 10 vales-refeição sobre se isso tinha acontecido ou não. Neste momento, Lucas estava ofegante, parado em uma poça de toxinas. O mago respirava rapidamente, tentando entender quanto ele já havia vomitado. Ele olhou para baixo. As toxinas emanavam fumaça. Lucas não podia acreditar que tudo isso saiu do corpo do adolescente. Cansado,
Ele olhou para as nuvens. Olhando para o prédio da academia, o mago presumiu que a criança havia passado por muitas dificuldades, embora não tanto quanto ele. De repente, o mago percebeu que estava extremamente faminto, então, ele foi ao refeitório da academia. Muitos estudantes olharam ao redor surpresos. Frei estava comendo suas porções tão avidamente que todos pensaram que ele não comia há uma semana. Mas o rapaz não se importava porque estava com fome e toda a comida parecia incrivelmente saborosa. No entanto, enquanto mastigava outra porção, admitia que depois de 4.000 anos sem comer, qualquer coisa teria um gosto ótimo. E enquanto ele se deliciava, os estudantes não entendiam o que estava acontecendo. Após terminar, ele caminhava pelo corredor em meio a um fluxo de estudantes e pensou que era uma piada que na sua idade, ele tivesse que se envolver com esses pirralhos. Ele franziu a testa, decidindo que não havia nada que pudesse fazer a respeito. Ele precisava de mais conhecimento sobre as mudanças que ocorreram nesses 4.000 anos e o conhecimento de Frei não era o suficiente. O mago semicerrou os olhos, decidindo que tinha que descobrir como este mundo funcionava. Afinal, ele precisava descobrir mais do semideus. Parado na porta, ele respirou calmamente e decidiu que era melhor não se apressar. Depois disso, ele entrou na sala de aula. Todos se viraram para olhar para ele. O olhar de um grupo de valentões na última fileira se destacou especialmente. David imediatamente se virou e gritou que tinha vencido. O perdedor não conseguia nem se matar adequadamente. Lucas não entendeu nada do que os garotos estavam falando. O mago olhou para baixo. Eles estavam tentando fazê-lo tropeçar, mas ele parou na frente de David a tempo. O canalha olhou para Frei com um sorriso e disse que estava esperando seu amigo. O mago olhou para o rapaz, o desprezando por ele ter usado a palavra colega. Sua atenção foi atraída quando chamaram seu nome. Jack colocou a mão na cabeça do mago e exigiu 10 vales-refeição dele. Então ele começou a dar tapinhas em Frei e disse que foi por causa dele que perdeu seus tickets e ele tinha que pagar por isso. O mago estava tentando entender quem era aquele cara para bater na cabeça dele. Olhando para o rosto distorcido do homem gordo, Lucas percebeu que eles não eram amigos. Não importava era, sempre há alguém como aquele canalha. Mas então os olhos de Lucas se arregalaram. Enquanto Jack beliscava a bochecha do mago, Lucas percebeu que estava tremendo. Ele não podia acreditar que estava tremendo por causa de algum idiota. O homem gordo não aguentou e gritou repetindo ao perdedor para entregar seus cupons de comida e balançou com a outra mão. Frei desviou do tapa em um piscar de olhos. O rosto de David expressava surpresa. Todos não entenderam o que aconteceu. Ninguém na classe podia acreditar no que estava acontecendo, especialmente a garota ruiva no final da sala. O homem gordo confuso se virou. Neste momento, o mago se lembrou de que esses rapazes eram os mesmos valentões que forçaram Frei a desistir de sua vida. Jack franziu a testa e praguejou. Esfregando a parte de trás da cabeça, ele colocou a mão na nuca de Frei e tentou atacar novamente. Mana saiu das mãos de Lucas. Ele nem se moveu ao fazer o valentão voar para longe. O homem gordo voou para a parede sob os olhares atonitos dos colegas de classe. Jack permaneceu sentado perto da parede. Sangue escorria de seu rosto. Frei permaneceu em seu lugar. Os outros tentavam entender o que tinha acabado de acontecer. Mas então o mago percebeu o que fez. Ele cobriu o rosto com a mão. Ele se sentiu envergonhado por ter acabado de fazer algo assim com uma criança e disse a si mesmo que Frei considerar isso um favor especial do arquimago mais forte da humanidade, Lucas Trauma. Ele começou a caminhar em direção ao valentão caído. Todos o olhavam em choque. David estava de boca aberta. Olhando para as costas de Frei, o valentão não entendia se era realmente Frei. Era impossível que um fracote como ele pudesse fazer algo assim. Os outros não estavam surpresos e assistiam em silêncio. A garota ruiva olhou para Frei e suas bochechas ficaram rosadas. De repente, alguém entrou na sala e perguntou o que era aquela barulheira. O professor Dewey estava parado na porta. Os alunos responderam sem jeito que Jack havia caído de repente e não estava se movendo. O professor ficou surpreso. Ele examinou o garoto caído e notou que havia vestígios de uso de mana em seu corpo. O professor estava intrigado. Ele se virou para a classe pensando que não tinha ninguém tão talentoso ali para fazer isso, nem mesmo entre os professores. Mas ninguém conseguia explicar nada. Logo outro professor entrou na sala e disse que enquanto o professor Dewey estava socorrendo Jack,
Ele, professor Kevin, ficaria encarregado da aula. Jack havia simplesmente perdido a consciência e não havia ameaça imediata à sua vida, já que até a noite ele acordaria. Os outros não precisavam se preocupar com ele. O homem olhou ao redor da classe, olhou para um lado e depois para o outro. Seu rosto refletia uma felicidade incrível. Isso porque o ar nesta sala de aula era verdadeiramente delicioso, já que havia muitas cadetes femininas nesta sala. Ele achou Isabelle, a ruiva quieta, especialmente encantadora. O velho, com o rosto vermelho, permaneceu em silêncio por mais alguns segundos. Então ele de repente voltou a si. Sua atenção foi atraída para Frey. Neste momento, as garotas estavam discutindo seu ódio pelo professor Kevin, o chamando de porco nojento que ficava correndo entre as estudantes mais jovens. Frey olhou para o professor com surpresa. Ele parou na frente do aluno e ficou surpreso que Frey tivesse vindo à aula hoje. Kevin estava sorrindo. O mago olhou para ele, depois abaixou a cabeça e suspirou enquanto o professor ficava surpreso. Lucas pensou que Frey era alguém muito estudioso já que era tão magrinho, mas na verdade vivia matando aula. O mago sorriu docemente e pediu para perdoá-lo porque estava muito ocupado. Kevin estava tremendo. No fundo as garotas falavam que Frey não aparecia na aula porque sofria bullying. O professor sorriu e perguntou se poderia haver coisas mais importantes a fazer do que sua aula. Frey sorriu e disse que talvez, ele estava agora no auge de sua juventude. Kevin estremeceu novamente enquanto os outros alunos sussurravam que o Frey estava procurando problemas. O professor abaixou a cabeça e riu das palavras do garoto. Seu rosto se contorceu em raiva. Ele disse que não era um professor arrogante para pensar que sua aula era a maior prioridade do mundo. Os colegas de classe assistiam enquanto o professor começava a perguntar se Frey estava estudando direito. Isabela olhava para baixo surpresa enquanto o professor decidiu fazer um pequeno quiz com Frey. Levantando uma sobrancelha, Kevin disse que se acontecesse de Frey não poder responder a nenhuma de suas perguntas, ele teria que arcar com as consequências de ter o desafiado mesmo sendo apenas um aluno. Lucas ficou quieto enquanto o professor fez a primeira pergunta. Com um sorriso, o professor pediu ao estudante que listasse as 3 armas principais do Rei Guerreiro Mágico, Kassadin. Os olhos do mago se arregalaram. Kevin levantou a sobrancelha surpreso quando Frey perguntou se o professor tinha acabado de dizer Kassadin. O olhar do garoto refletia choque porque o nome era muito familiar para ele. O mago recordou os eventos de 4.000 anos atrás. A névoa matinal estava subindo sobre as montanhas. Kassadin estava parado em um penhasco. Suas costas estavam tensas. O lutador juntou mana na palma de sua mão e cerrou o punho com força. Ele estava treinando, usando a energia para fortalecer seu corpo. Saindo de seu punho, uma onda de energia varreu a floresta. O rei mirou na montanha. A onda de explosão fez com que a montanha fosse reduzida a migalhas. Parecia que até a névoa havia sido dissipada com um golpe. Kassadin suspirou. Lucas havia chegado e pediu ao seu amigo para se acalmar. Caso contrário, não sobraria nada das montanhas. Não seria bom deixar todos os animais locais morrendo de fome se ele destruísse suas casas. O lutador reconheceu Lucas. Olhando para o rosto severo do lutador, o mago notou que eles não se viam havia muito tempo. Logo, eles voltaram para a casa de Kassadin. Lucas observou o dono da casa com um rosto entediado. O rosto do mago estava descontente. Ele perguntou se Kassadin realmente continuaria treinando quando finalmente encontrou seu velho amigo depois de tantos anos. Mas o guerreiro não parou e apenas falou para o mago beber chá à vontade. Lucas pegou a xícara nas mãos e resmungou que Kassadin era idiota e não sabia de nada exceto treinar e, por causa disso, nunca se casou. O lutador parou e disse que o mago também nunca conseguiu se casar. Ele apontou o dedo para seu amigo e gritou que não tinha problema algum. Indo em direção ao mago, Kassadin disse que o amor por mulheres tinha um propósito sinistro de destruir o autocontrole de alguém. E inclinando-se sobre o mago, ele acrescentou que um homem de mente fraca estava fadado a cair diante as tentações. Lucas respondeu que já tinha ouvido o suficiente e pediu que Kassadin se afastasse antes que seus tímpanos se estourassem. O lutador se endireitou e disse que guerreiros deveriam ser firmes como uma rocha diante das mulheres. Ele olhou para Lucas e perguntou se magos não pensavam dessa forma. Ambos se olharam. Então o mago disse que se ele fosse uma garota, ele namoraria uma pedra, desde que se ela fosse bonita o suficiente.
Cassandin mandou Lucas calar a boca e beber aquela maldita xícara de chá. No presente, Lucas mal conseguiu segurar a risada. Ele bateu o punho na mesa, não acreditando que seu velho amigo tinha sido bem-sucedido na vida. Depois de 4.000 anos, ele havia se tornado uma celebridade, o mesmo sendo um idiota que não sabia de nada além de treinar. Kevin levantou uma sobrancelha e perguntou a Frei o que tinha acontecido. Ele não conseguia responder aquela pergunta? Isabela estava escrevendo algo em seu caderno enquanto os outros estavam discutindo que o professor tinha pego Frei, porque isso nem estava nos livros didáticos. O rosto da garota escureceu enquanto cochichavam que o velho pervertido estava simplesmente usando o perdedor para se vangloriar de seu conhecimento. Isabela se levantou se dirigindo ao professor. Ela colocou as mãos na mesa e disse que não achava que esta pergunta estava relacionada à sua aula de magia. Seus colegas de classe olharam surpresos para a ruiva. Até Lucas abriu a boca, perguntando o que tinha de errado com a garota e apesar de ser linda, ela falava como se fosse um soldado. Kevin olhou para ela. Quando o professor chamou seu nome, Kevin curvou os lábios. Isabela se inclinou para frente e lembrou que Cassandin era um guerreiro. Ele só usava mana para se ajudar durante o treinamento. Portanto, ele não poderia ser considerado um mago. O rosto de Isabela estava sério. Subindo as escadas em direção a ela, Kevin admitiu que o rei guerreiro não era um mago. O professor se aproximou da estudante de perto. Inclinando-se para ela, o professor perguntou se ela estava tentando insultar aqueles que seguiam o caminho de um guerreiro mágico. Isabela respondeu que esse não era a questão daquela conversa. A classe acompanhou de perto o que estava acontecendo. Lucas se virou e disse que o próprio professor havia insultado o rei guerreiro. Ele se lembrou de seu amigo e pensou que o verdadeiro Cassandin teria matado qualquer um que o chamasse de guerreiro mágico. Kevin franziu as sobrancelhas. As garotas estremeceram quando o professor disse que isso seria uma conversa interessante. Kevin agarrou a estudante pelos ombros e ofereceu continuar discutindo este assunto em seu escritório sozinhos. Isabela afastou a mão dele e pediu que ele parasse com isso. Kevin olhou surpreso para sua mão. Então ele olhou sombriamente para a garota e disse que não pensou que ela fosse tão desrespeitosa. Isabela olhou com medo para o professor. Se inclinando para ela, o professor exigiu que ela respondesse no lugar de Frei a pergunta. Mas, antes de terminar de falar, ouviu Frei respondendo que as armas de Cassandin eram as luvas do Rei Tigre, o cinturão do gigante e o colar da tormenta. O professor congelou. Então ele se virou surpreso. Lucas colocou as mãos atrás da cabeça e disse que Cassandin não usava nada exceto aqueles 3 itens. Colocando o cotovelo no encosto da cadeira, Lucas murmurou que seu amigo não ouvia quando ele o aconselhava a tentar entrar na moda, especialmente o colar, aquela coisa feia que ele usava em todo lugar. Mas então Lucas se virou surpreso e percebeu que todos estavam em silêncio o olhando com surpresa. Ele perguntou o que tinha acontecido, se ele tinha dito algo errado. O professor franziu a testa e disse que esta era a resposta correta. Levantando o punho, o mago ficou feliz e disse que não tinha como ele errar essa. Seus colegas de classe pensaram que Frei estava agindo um pouco estranho hoje. Kevin olhou para o estudante. Então ele se virou de volta para Isabela e declarou que parecia que ela não conhecia as regras de conduta na sala de aula. O professor agarrou a garota pelo pulso. Com um sorriso desagradável, Kevin disse que a estudante deveria ir imediatamente ao seu escritório. O rosto de Isabela empalideceu e lágrimas apareceram em seus olhos. O protagonista franziu a testa para o que estava acontecendo. Então ele, de repente, perguntou se o professor sabia que Cassandin tinha o hábito de dizer uma certa coisa. Seus colegas de classe olharam para o garoto surpresos. Frei disse que o rei guerreiro sempre dizia que o amor pelas mulheres tinha um poder sinistro de acabar com o autocontrole de alguém. O professor virou para Frei e os olhos de Isabela se arregalaram quando o colega de classe continuou dizendo que Cassandin também afirmava que um guerreiro deve estar tão firme quanto uma rocha ao se aproximar de mulheres porque um homem de mente fraca está fadado a sucumbir diante da tentação. As sobrancelhas do professor se levantaram quando o estudante terminou dizendo que alguém que falha nesses aspectos não é melhor que um mero animal. Kevin perguntou a Frei qual era o significado de suas palavras, e o mago respondeu que não queria insinuar nada, só estava repetindo o que ele dizia. Fechando os olhos, Lucas admitiu que talvez Cassandin estivesse um pouco enganado nesses aspectos. Afinal, o professor Kevin ficava perfeitamente bem de pé por conta própria. O rosto do homem se contorceu em raiva. A classe inteira ficou aterrorizada quando o professor gritou o nome de Frei Blake.
Ele cerrou os dentes em raiva. A boca de Isabela se abriu em surpresa. Apontando um dedo para o cadete, o professor perguntou se ele havia enlouquecido depois de responder uma única pergunta. Ele queria saber até onde a personalidade problemática de Frei o levaria. O rosto de Kevin mostrava confiança quando ele lembrou que se o garoto errasse qualquer uma das perguntas, ele teria que arcar com as consequências de ter desafiado um professor sendo um mero aluno, mas Lucas apenas sorriu, esperando a próxima pergunta. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.